vou começar a live lá no YouTube, viu? Lindas, maravilhosas, hello! Aqui é só um pouquinho, só pra avisar as gostosas, mas vai lá no YouTube, ok? Minona Oficial lá no YouTube, que eu vou começar agora, certo? Que aqui é só pra dar um hello, né? Pra avisar as senhoras, ok? Mas eu vou fazer a live lá no YouTube, certo? Fala da lua de nova de hoje, linda, maravilhosa! Vamos lá. Hello! Hello, hello, hello! Seja bem-vinda a mais uma live aqui na Minona Oficial. Mais uma live de lua nova! Nosso momento ritualístico, lindo e poderoso, né? Nosso momento para falar sobre... por que é tão difícil ser leve? Por quê? Mesmo sendo algo tão desejado, por que é tão difícil ser uma mulher leve? Por que é tão difícil ser uma mulher preta leve? Não é mesmo? Mesmo isso sendo um grande desejo, e eu acredito que essa lua nova no signo de Câncer vem trazendo pra gente aí uma questão bem importante. E hoje, né, primeiro dia de lua nova, então dia 25, dia de lua nova, ou seja, dia de um novo ciclo, de um novo movimento, certo? E aí, quando a gente pensa esse novo ciclo, quando a gente pensa esse novo movimento, né, gatas aqui do Instagram, lá no TikTok, não, no TikTok não, lá no YouTube, olha, já é uma loucura, lá do YouTube, certo? Daqui a pouco aqui eu vou encerrar. Quando a gente pensa em uma lua nova, a gente pensa aí um movimento de um novo ciclo, uma nova postura, certo? E essa lua nova em Câncer, a potência da lua, a energia da lua gosta muito do signo de Câncer, né? Então, o signo de Câncer é regido pela lua. Então a gente tem uma sensibilidade aí muito poderosa, muito potente. Só que a gente precisa aprender a trabalhar com essa sensibilidade. E aprender a trabalhar com essa sensibilidade é trazer essa sensibilidade ao nosso favor, né? Então tem muitas pessoas que falam, né, sobre ali o signo de Câncer e tal, que é muito chorão e nananã, né? Isso é uma perspectiva superficial em relação a esse signo. Ele é muito mais inteligente, né? Muito mais maduro, inclusive, do que a gente imagina. E o que eu quero trazer aqui nessa troca, né, nessa aula em si, é para que a gente possa pensar esse amadurecimento, né, e esse lugar benéfico de Câncer para a nossa vida. Considerando a gente construir uma vida com mais leveza. E esse é o tema, né, do nosso encontro em si. Por que é tão difícil ter uma vida leve? Certo? E olhar, né, essa perspectiva de Câncer, os ensinamentos que Câncer nos dá, né, sobre isso, pra gente potencializar essa leveza. Eu até compartilhei nos stories hoje, lá no Insta, um subtítulo de por que é tão difícil ser leve e por que você se cobra tanto. Então a gente tem essas duas configurações. Mesmo sendo um grande desejo, existe aí, em algum nível, uma grande dificuldade também. E aí, quando a gente pensa, né, essa cobrança, por que eu me cobro tanto? Por que eu preciso constantemente fazer um monte de coisa? Por que eu preciso ali constantemente, né, ter uma performance, um grande resultado? Inclusive eu vou fazer aqui no canal, vou compartilhar um vídeo, né? Acho que amanhã já consigo compartilhar ele aqui no canal, né? Falando sobre produtividade. Trazendo algumas questões aí importantes pra gente repensar esse desejo pela produtividade. Mas que a gente precisa começar entendendo? De que a gente tem dificuldade em ser mais leve, porque a leveza, a tranquilidade, a paz, a facilidade é algo mal visto na nossa sociedade.
Então, você tem dificuldade em ser mais leve? Por que é tão difícil ser leve? Porque a leveza é algo julgado socialmente. Não é algo bem visto socialmente. Por que que você se cobra tanto? Porque parece que quanto mais você se cobrar, mais você é uma pessoa, né, responsável, mais você merece o sucesso, quanto mais esgotada, quanto mais sem dormir, quanto mais ocupada. Então, o glamour de estar ocupada, né? Então, parece que é super bem visto. Ai, não, eu quero. Fulana é super ocupada. Parece que a fulana é importante porque ela é ocupada ali em si. E aí a gente tem uma questão muito importante para entender sobre o signo de Câncer. Que a gente precisa olhar para quem? Para o seu oposto complementar também. Certo? Quem é o signo... Então, assim, quando a gente tem a energia de Câncer, a gente tem uma energia que fala sobre o íntimo, que fala sobre o lar, que fala sobre a casa, que fala sobre as nossas emoções, que traz essa perspectiva de intimidade em si. Certo? Em oposição ao signo de Capricórnio, que é o signo ali da carreira, que é aquele signo que fala, né? Eu sempre trago essa analogia aqui. Câncer é o da porta de casa para dentro e Capricórnio é o da porta de casa para fora. Ou seja, né, Capricórnio é isso. É sobre o status social, é sobre aquilo que a gente constrói na sociedade, é a nossa carreira, é a nossa profissão. E isso é muito positivo, isso é muito bacana, isso é algo massa. Só que, para que a gente construa algo positivo, da porta de casa para fora, da porta de casa para dentro, a gente precisa construir um lar. Ou seja, a gente precisa construir uma rotina leve, uma perspectiva de descanso, um lugar de nutrição também. Senão, você vai se esgotar. Senão, você vai entrar no burnout. Que é a grande pandemia da modernidade em si. E por que isso acontece tanto? Por que é tão comum as pessoas se esgotarem a esse nível, de entrarem no burnout? As pessoas fazerem tantas coisas, se dedicarem tanto, fazerem tantas coisas, ao ponto do seu corpo não funcionar mais. Ao ponto do seu corpo não funcionar mais. Porque, em algum nível, isso é bem visto socialmente. Em algum nível, as pessoas estimulam esse burnout. É só você olhar as estruturas das universidades, as estruturas dos trabalhos, que é sempre sobre a performance, que é sempre sobre a entrega, que é sempre um lugar de insuficiência. Que é isso, os cargos almejados são daquelas pessoas ali que, nossa... Então, todo um discurso de produtividade. Por isso que depois eu vou compartilhar um vídeo trazendo uma visão um pouco mais profunda sobre esse lugar da produtividade. Eu acho que tem tudo a ver com essa perspectiva da gente pensar por que é tão difícil a leveza? Por que é tão difícil eu fazer movimentos que são fáceis? Porque eu sinto culpa. Porque eu sinto culpa. Porque em algum nível eu desejo que as coisas sejam difíceis para eu provar para as pessoas que eu mereço. E aí a gente tem toda a questão da meritocracia também, enfim. Vários pontos nesse lugar em si. Certo? E aí, essa energia capricorniana que, novamente, ela é algo positivo. Você construir um legado para a sociedade, você ter uma carreira onde você se identifica, onde é poderoso para você, é ótimo, é incrível. Só que essa carreira, essa prosperidade, ela precisa estar alinhada com um equilíbrio no seu íntimo. Com uma paz de espírito. E essa paz de espírito é essa leveza. É esse lugar de leveza.
ok? E para que a gente possa construir um movimento mais leve, onde a gente se cobra menos, a gente vai precisar aceitar ser julgada por isso. Olha só, não é mesmo? Aceitar esse lugar desse julgamento, desse apontamento. De quantas vezes, sei lá, você deu um corre, você fez várias coisas, fez e aconteceu, e depois as pessoas, não, mas é que é isso é fácil, né? Não sei o que, não, isso daí é super, né? Super divertido, super tranquilo. E você se ofendeu com aquilo. Porque pra você tinha sido tão difícil. E aí, muitas vezes, você quer mostrar pras pessoas que é muito difícil. Principalmente considerando se você é uma mulher negra. Que esse lugar e essa expectativa em você compartilhar uma imagem de forte é tão esperado por você. É naturalizado. É a expectativa. Qual a expectativa que se tem em relação a uma mulher preta? Que ela seja o suporte. Que ela seja a guerreira. E isso é uma construção social. E isso em 90% dos filmes, 90% das narrativas, você vai ter aquela mulher que cabe dentro daquele personagem. Essa mulher preta que cabe dentro desse estereótipo. Inclusive, um recado muito importante, recados muito importantes. Eu tô parecida com a Carol Conká, Ai, meu Deus, socorro, né? Adoro. Recado importante. Olha, quem tá aqui no Instagram, vou finalizar, tá? Vai lá no YouTube. No YouTube eu vou ficar até o final. Aqui no Instagram é só pra vocês lembrarem que hoje é lua nova. Então, aqui no meu eu sempre lembro, né? Então, hoje é lua nova. Então, vai lá no YouTube que daqui a pouco eu vou finalizar aqui, beleza? E aí, um recado importante. Tô falando sobre essa questão, né, desse estereótipo da mulher preta, forte e tal, né? Hoje eu iria fazer uma aula, mas ela vai ser amanhã, ok? Porque eu tenho um compromisso hoje, não vai dar pra cancelar, então ela vai ser amanhã, tá? Que é uma aula chamada Como Você Deixar de Ser Amarga, né? Antes que você acredite que você é assim. Tudo a ver com essa lua nova, né? Tudo a ver com essa energia de câncer, né? Tudo a ver com essa perspectiva social e histórica, né? De olhar para o cansaço e glamorizar o cansaço. E aí isso tem tudo a ver também com uma criação, com um contexto, por isso que é um contexto histórico também, então a gente entender ali, né, alguns processos que trazem pra gente hoje até uma certa incoerência, né? Porque a gente está passando por um processo de transição. Então, a gente pensar uma geração anterior à nossa, onde o trabalho não precisava ter um significado. O trabalho era só sobre trabalhar. Era só sobre pagar as contas e afins. Hoje, as próximas gerações, as futuras gerações já estão mais críticas sobre isso, né? Não é à toa aí que a gente tem aí discussões sobre a escala 6x1 e tal, ou seja, alguns questionamentos que, né, algumas vagas dentro do mercado de trabalho que, né, isso é porque já estão se repensando esse lugar. Eu quero... já é um outro porquê. Já são outros... Isso é o papo da nossa aula de amanhã. Como que você faz para participar da aula? Eu vou deixar depois fixado o comentário aqui. Você tem que entrar num grupo do WhatsApp, tá? Porque essa aula vai ser pelo Meet, é uma aula gratuita, ok? É pra gente poder conversar mesmo, dialogar, se aprofundar nessa questão. Então é uma aula gratuita. Vai ser pelo Meet porque a ideia é eu apresentar algumas coisas, poder, né, compartilhar aí algumas imagens, algumas referências em si. Então, pra você participar, você tem que entrar no grupo do WhatsApp. Depois eu vou compartilhar lá nos stories também do Instagram. Vai ser amanhã, às 8 horas da noite, ok? E aí você tem que estar no grupo do WhatsApp, porque eu vou mandar o link pro Meet lá no grupo do WhatsApp. É para as gostosas inteligentes que estão a fim de conversar e se debruçar melhor sobre esses atravessamentos, né, históricos, sociais, ancestrais, que nos impactam, obviamente, né? E aí a gente tem essa grande questão, né?
Existe uma geração e um movimento atual de uma preocupação muito grande pelo propósito, né? Então, quantas aqui, tipo, é isso, eu quero ter uma carreira que faça sentido pra mim, que seja algo que eu amo, que tenha um significado. Eu não quero só pagar contas. Já não é uma coisa que, não, é isso, já paguei a conta ali, tá tudo resolvido e eu já tenho um pensamento mais crítico sobre tais pontos. Mas por que que ainda assim é tão difícil você construir uma carreira com propósito? Por que que ainda assim é tão difícil? Porque existe uma ferida ancestral, várias questões aí, sobre precisa ser difícil. Se for leve, você vai ser deslegitimada. E eu quero que você pense e você reflita. Se a sua vida for mais leve, mais fácil. Então pensa hoje as coisas. Vamos lá, né? Momento da imaginação, da gente pensar algumas coisas. Se a sua vida for mais leve, você acha que você vai ser mais julgada? Se a sua vida for mais fácil, sabe? Umas coisas hoje que, tem que fazer isso. Se você... Vamos pensar isso, né? Considerando também a energia de Capricórnio. E logo menos a gente tem uma lua cheia em Capricórnio. Se a gente pensar esse lugar de... você trabalhar menos e ganhar mais. Então hoje você trabalha uma coisa, trabalha menos, ter mais tempo livre e ganhar mais. Ai, nossa, meu sonho, amo tudo o que eu preciso, é isso que eu quero pra minha vida. O quanto você vai se sentir mais culpada por conta disso? O quanto que as pessoas ao seu redor que trabalham na escala 6x1 e que ganham menos que você ganha, vão olhar com maus olhos pra sua vida. Você tá entendendo? Você tá entendendo esse ponto dessa leveza em si? Que não é simplesmente, eu escolho viver uma vida mais fácil, uma vida mais leve, se eu ainda tenho receio de ser julgada e apontada. Se eu entender algumas coisas que estão ao meu redor, se eu entender algumas narrativas nocivas para mim, eu vou perpetuar essa questão, inclusive comigo mesma. Por isso que eu me cobro demais. Por isso que nada tá bom. Por isso que sempre tem que ser mais. Por isso que é um ponto ali, nossa, não, tem que fazer. Mesmo que aquilo que você já faça já seja excepcional, já seja poderoso, já seja incrível. Mas existe uma cobrança externa e esse é o ponto dessa lua nova em Câncer. A cobrança externa, foda-se, é sobre isso, não é mesmo? Você vai mudar as pessoas, catequizar o outro, deixa o outro pensar o que ele quiser. Normalmente são outras gerações, são outros processos, é isso. A pessoa quer viver num peso, vai viver num peso. E essa cobrança existe e você, nesse lugar maduro, você tem que aceitar que essa cobrança vai existir. Vai existir. Uma vida mais leve vai incomodar as outras pessoas. E você não pode esperar convencer as outras pessoas, ter a permissão das outras pessoas, as pessoas terem a virada de chave, para aí sim você começar a ter uma vida mais leve, porque senão você vai esperar sentar. Porque as questões são muito mais profundas. Tem que fazer a sua parte em relação à sua própria vida, em relação ao seu próprio movimento. Certo? E aí, a partir do momento que você decide essa leveza para sua vida, você vai ter que fazer esse movimento de não se julgar mais por conta disso. E acredite, isso é o automático. Diante das questões sociais e afins, você ter uma vida mais leve, você ir facilitando a sua vida, vai fazer com que você sinta culpa. Vai fazer com que você se sinta culpada. Então, e aí, como é que eu resolvo isso? E aí? Eu percebo, né, que hoje na Minonda a gente tem o doce como mel, né, lindo, maravilhoso, que
o foco do Doce Como Mel é justamente isso. Trazer mais leveza. Então, existem movimentos, desafios semanais, então toda semana tem um desafio, ou seja, algo para você fazer de uma maneira prática, porque não é para, nossa, um curso de não sei quantas horas, você tem que assistir não sei quantas aulas, não é para deixar a sua rotina mais pesada, é para deixar a sua rotina mais leve, ok? Né? E que você, obviamente, precisa ter um compromisso em relação à sua rotina, mas é um vídeo ali por semana, um direcionamento, um desafio para essa semana, para deixar as coisas mais leves. E é muito louco, né? Como muitas gatas trazem isso, né? Que é realmente um desafio. Porque a gente tá acostumada com o pesado. E aí fazer um movimento ao contrário desse é mais desafiante até do que fazer um monte de coisa. Do que tentar equilibrar um monte de coisa de uma única vez. Só que, quando eu percebo, né? Eu vejo a perspectiva do Doce Como Mel e tal, e afins, né? Esse é um movimento de muita coragem e muito revolucionário. Principalmente depois da aula de amanhã, a gente entender a revolução disso. De que essa mulher guerreira, cansada, que dá conta de tudo, é uma mulher doente. Sobretudo se falando de mulheres pretas. Onde esse estereótipo é colocado há muitos anos. Há muitos anos. Então, por mais que exista um julgamento das pessoas ao nosso redor, a leveza é algo que inspira. Então, você buscar uma vida mais fácil para você, né, é o que de melhor você pode fazer pela sua vida e pelas futuras gerações. Para que elas já não sintam mais essa culpa. Principalmente a gente entendendo aí um processo. Quando a gente tá falando do signo de câncer, a gente tá falando de ancestralidade. Por que eu tô trazendo isso? Isso, Lua Nova, né? Câncer. A gente tá falando sobre ancestralidade em si. A gente precisa olhar para essa ancestralidade. E essa ancestralidade é uma ancestralidade ferida em relação ao cansaço. Okay? Para que você exerça uma vida mais leve, não adianta você pensar um monte de coisa sobre a sua rotina, sobre não sei o quê. Você pode ter todas as ferramentas. É isso, lá no Doce Como Mel tem um monte de ferramenta. E é pra isso. Toda semana tem uma ferramenta para deixar a sua vida mais fácil. Só que não adianta você ter a ferramenta e conseguir ter uma vida mais leve se você se sentir culpada. Porque esse é o grande ponto. A energia de câncer é um lugar de acolhimento e de cuidado. Qual que é a grande sombra de câncer? Que cuida de todo mundo menos de si. Cuida de todo mundo menos de si. Qual que é a grande potência de câncer? É conseguir se acolher. Então, diante do seu cansaço, você consegue se acolher? Vida leve, né? Mais fácil, né? Eu tô querendo fazer uma skincare de não sei quantas horas. Não é o banho premium. Não é sobre um lugar de consumismo. É principalmente sobre um lugar de menos culpa. E para que você sinta menos culpa com uma vida mais tranquila, onde você não queira resolver todos os problemas do mundo, dos seus clientes, dos seus filhos, dos seus amigos, das pessoas que você se relaciona, da sua família, para que você não queira resolver todos os problemas da sociedade. Então tudo que acontece ali, você tem que resolver. Você fica mal por isso, sei lá. Enfim. Para que esse movimento de sobrecarga não aconteça, você precisa se acolher. E se possibilitar essa perspectiva de paz. E entender diretamente que essa perspectiva de paz vai ser julgada. Sem isso, minha gata, você mesma vai se boicotar. É isso, você vai ter um monte de ferramentas para potencializar a sua vida, mas você não vai conseguir colocar ela em prática, porque a partir do momento que a sua vida vai ficando mais tranquila, as pessoas vão te olhando de uma maneira mais estranha.
Ok? Só que essa é a decisão. Essa é a decisão. Você quer ser aceita ou você quer ser livre? Você quer ser aceita ou você quer, diante da sua intimidade, no seu mais profundo, que é onde Câncer fala, você está em paz e leve, e acolhendo e carinhosa consigo mesmo. E sabe o que é mais louco? Depois de passar por esse processo, por esse desafio, a sua relação com as pessoas, essa energia capricorniana, que é do externo, que é do, né, do pra fora, essa energia com aquilo que você cria na sociedade se torna mais potente, se torna mais criativo, se torna mais vivo. Então, se de fato você quer construir um impacto foda para a sociedade, você precisa estar mais leve. A sua vida precisa estar mais fácil. Quantas coisas você deixa de fazer porque você está cansada? Quantas coisas incríveis e maravilhosas e poderosas e projetos e coisas afins que você... Nossa, caramba, mano. Se eu conseguisse, né, lançar isso pro mundo, criar, né, dar voz, ia ser tão maravilhoso. Mas por que você não consegue fazer? Porque você está cansada. Porque você não tem tempo. Porque... Então, olha que louco. Para que a gente impacte e tenha essa energia poderosa de Capricórnio ali, que é sobre fazer alguns movimentos, a gente vai chegar na lua cheia em Capricórnio. A gente vai entender esse processo, né? Para que a gente impacte positivamente a sociedade em si, a gente precisa antes acolher essa energia canceriana, que é o que é essa lua, sol, tudo. Tá falando, opa, olha aqui, ó. Esse é o movimento agora para fazer. Senão, os desejos que você procura ter nessa sociedade, nesse mundo externo, que é lindo, que é maravilhoso, que é potente. Capricórnio é um signo incrível. Só vão acontecer quando você se equilibra no seu interno, no seu íntimo, no seu lar, na sua casa, na sua ancestralidade, nas suas raízes. Essa é a grande mensagem dessa lua nova. Então, qual que é o grande ponto da lua nova em Câncer? É lindo, maravilhoso. Okay. Não deixe com que os maus olhados, os maus dizeres sobre as decisões que você toma em preservação da sua paz, da sua tranquilidade, te impacte negativamente. Ou seja, se você escolhe pelo mais fácil, você não é preguiçosa. Você não é preguiçosa porque você escolhe pelo mais fácil. Você só se acolhe. Você só escolhe uma outra narrativa que não é a da máquina, que não é do burnout. Você escolhe uma narrativa de criação, de vida, de respeito, de saúde, de leveza, de mais amor consigo mesma. Certo? E esse vai ser um movimento importante agora, nesse momento. Para que o próximo ciclo aconteça de uma forma ainda mais poderosa. A gente tá, né? Qual que é a próxima lua nova ali, sim? A gente tem uma lua nova em Leão. Para que você consiga exercer todo o seu brilho, consiga brilhar lindamente, você vai precisar, né, antes fazer esse movimento aqui. Okay? O céu sempre conta uma história, sempre impulsiona a gente para fazer um movimento de crescimento. E esse é o convite dessa lua nova em Câncer, tá? Fica o convite também para potencializar tudo assim, ó. Vai ser a magia. Vai ser a magia linda e poderosa. Okay? A nossa aula amanhã, nosso aulão gratuito amanhã, como deixar de ser amarga antes que isso faça você acreditar que você é assim, onde a gente vai falar sobre, principalmente, esses pontos dessa raiz, dessa ancestralidade, fazer todo um processo para que você entenda que não é natural você ser uma pessoa que se cobra muito. Não é natural você ser perfeccionista. Não é natural você ter um monte de projeto que você deixa na gaveta e é isso. E que você não consegue fazer porque você está cansada. Não é o natural. O natural é você exercer a sua criatividade. É essa energia de criação em si. Ok? Tá?
E aí, lindas e maravilhosas, ok? Vou esperar vocês amanhã às 8 horas da noite. Vou deixar o link fixado aqui nos comentários, tá? Nos comentários do grupo do WhatsApp. Então entra no grupo do WhatsApp. Se você ver isso depois, né? Não vai estar funcionando, então é só esse grupo, é só pra eu direcionar especificamente pra quem quer fazer essa conversa, que vai ser um lugar mais profundo, vai ser uma aula mesmo, vai ser um lugar de reflexão, de cura extremamente lindo e poderoso. Vou deixar o link do Doce como Mel também, né, para as rainhas lindas e poderosas que querem fazer esse movimento que já decidiram pela leveza, né, já decidiram por essa rotina mais leve, né, e estão dispostas a ter um direcionamento pra isso, certo? Então, o Doce como o Meu é nesse lugar, certo? O sinal caiu? Ah, meu Deus. Não, assim, eu devia ter gravado com o celular diferente, né? Onde tá no Instagram aqui parece que tá mais estável do que esse outro aqui. Então, eu não sei. Não sei, espero que tenha gravado tudo certinho, né? Pra depois ficar salvo, se caiu, enfim, tá? Mas eu vou, espero que, né? Dê tudo certo aqui e tenha organizado os rolês todos e a troca, a mensagem tenha sido passada. Então ritualize esse dia de lua nova da melhor forma possível, não só esse dia, mas um novo movimento. E aí o ritual mesmo é amanhã, que a gente vai ter esse aulão poderoso para deixar essa amargura aí, a gente fazer um processo de cura bem poderoso. Ok, minhas gatas lindas maravilhosas, vou encerrando por aqui pra gente poder aproveitar, né, essa quarta-feira abençoadíssima. Até mais! Poxa, o vídeo não abre no YouTube pra mim. Pois é, tava aparecendo umas coisas estranhas aqui no celular. Ai, que saco, hein? Que saco! Mas eu vou ver se ficar salvo certinho e tal, ok? Então eu espero que fique salvo. E aí depois dá pra assistir melhor. Acho que deu alguma coisa nesse celular aqui, tava aparecendo umas coisas enquanto eu tava gravando mesmo, ok? Mas eu acho que vai ficar salvo lá, bonitinho. Certo, minha rainha linda? Por isso que eu já até não saí daqui. Porque eu falei, mano, tá aparecendo umas coisas estranhas, será que... E aí, pra mim também não. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu, viu? Mas é isso, gente. Faz parte. Eu vou ver se salvou certinho. Se vocês entraram depois e tal, se tiver alguma questão depois... Você entrou no meio e se vocês quiserem assistir tudo certinho, eu vou ver se salvou bonito. Senão, eu subo esse aqui do Instagram, né? Vou até deixar ele salvadinho pra depois subir lá, tá? Beijo, minhas gatas. Até mais.